Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Sou Felipe e hoje vim aqui contar um pouco para vocês que estão começando, aqui nos 44 do segundo tempo, começaram a considerar essa possibilidade de estudar fora. É algo que a gente tem visto muito aí nesses últimos anos. Estudantes que, de alguma forma, decidem de última hora, começam, descobrem sobre essa possibilidade ou têm colegas se candidatando. Então resolvem, entender um pouco mais como funciona. E vem a pergunta, né? Será que ainda dá tempo de estudar fora? Eu me decidi agora, quero começar o ano que vem, como que isso funcionaria? Então a ideia aqui é eu trazer para vocês como funciona o processo seletivo e considerando muito, esse momento, estágio atual, o que que ainda tem para vocês fazerem, o que que vocês devem priorizar, o que que não dá, mais tempo de fazer, dar alguns exemplos de universidades que têm prazos mais flexíveis, que ainda daria tempo para aplicar, e explicar um pouco também de como que é o nosso trabalho com os estudantes que chegam nesse momento, quais são os principais pontos de atenção que são necessários aqui, tá? E no final, abrir para as perguntas de vocês, tá? A ideia deve ser bem dinâmica aqui, 25 30 minutos no máximo da minha fala e depois fico para responder as perguntas. Se vocês quiserem, pessoal, ao longo da apresentação, utilizarem o chat, o Q&A aqui do Zoom, fiquem super à vontade, tá? Que no final a ideia é responder tudo. Então, para quem está começando a nos conhecer mais agora, daqui para fora é uma consultoria que já há vários anos prepara estudantes para os processos seletivos de graduação no exterior, né? Milhares de jovens ao longo desses quase 24 anos. Ah, Focamos só em graduação, a gente não faz mestrado, doutorado, intercâmbio. E o nosso time tem muitas pessoas que tiveram essa vivência, estudaram fora, fizeram faculdade fora do Brasil. Inclusive eu sou um deles, fui cliente da Daqui para Fora lá atrás, já trabalho aqui há bastante tempo. Então já vi vários jovens aí passando por essa trajetória. E aqui, sem sombra de dúvidas, o nosso maior motivo de orgulho, algumas das principais universidades que a gente já teve alunos aprovados ao longo dos anos. Acho que um ponto super relevante, a gente não tem nenhum tipo de vínculo comercial, convênio, parceria com as universidades. A ideia é ajudar cada um de vocês a encontrar as melhores opções. E aqui os países em que a gente atua, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e os principais países da Europa. Então a ideia é ajudar vocês a enviar as melhores candidaturas para as faculdades que combinem com cada um, de vocês. Mas vamos lá. Então, eu quero começar explicando, falando um pouco do processo seletivo, e aqui eu vou explicar tudo que pode ser avaliado dentro de um processo seletivo, até para depois contextualizar, os diferentes estilos de faculdades, o que que ainda dá tempo, o que que não dá tempo de fazer. Então, quando a gente fala de um processo seletivo no exterior, em alguns casos ele pode ser mais extenso, em outros casos ele pode ser mais tranquilo, mas de uma forma geral, as universidades vão avaliar a média geral de notas do aluno. O período que eles avaliam depende um pouquinho de país para país, universidade para universidade, mas geralmente nos últimos 4, 3 ou 2 últimos anos escolares. Algumas universidades podem até avaliar também como que é o contexto desse estudante, em que ele está inserido, como ele se compara com os outros alunos, até para algumas faculdades fazer isso, para não penalizar alunos que estudam, numa escola muito puxada. Depois vão ser necessárias algumas provas. Para quem pensa principalmente nas universidades americanas, muitas delas vão pedir o SAT ou o ACT, o equivalente ao Enem norte-americano. O que toda universidade, pessoal, a não ser, que você esteja indo para Portugal e for cursar em português, vai pedir é um teste de proficiência. Ah, os mais comuns aqui, TOEFL, IELTS, Duolingo e a prova de Cambridge. Enem tem crescido bastante de importância no exterior. Faculdades no Canadá, muitas na Europa consideram o Enem como parte do processo. Portugal, para muitas universidades é um acesso direto. E na Europa, muita universidade vai exigir uma prova específica, às vezes matérias específicas. Isso pode variar bastante se a faculdade é pública, privada ou até mesmo dependendo do curso, tá? Tem muita universidade que vai olhar e dar mais importância para os critérios acadêmicos e tem várias outras que vão também querer conhecer vocês como pessoas, né? Quem é esse aluno que está aplicando? Então, aqui eles vão pedir cartas de recomendação, em geral de professores e coordenadores. Atividades extracurriculares, então, qualquer coisa que você tenha se envolvido que é fora do currículo obrigatório da escola, né? Pode ainda assim ser algo dentro da escola ou fora da escola. Alguns exemplos, os mais comuns: trabalho voluntário, Olimpíadas de Conhecimento, Feira de Ciências, intercâmbios de meio de ano, os programas de summer, simulações da ONU, esporte, atividades artísticas, algum projeto que você fez, dentro da escola.
E por último, redações, né? Lá eles chamam de personal statement, essays, são redações que eles revelam os temas com antecedência, os estudantes fazem de casa. Algumas faculdades pedem uma, outras pedem mais. Redações muito pessoais, geralmente falando ou sobre a vida do estudante, desafios que ele já teve, o que que ele aprendeu ao longo dessa jornada dos últimos anos, e também sobre as motivações dele de ir para aquela universidade ou estudar aquele curso, né? Por último, algumas universidades, não são tantas, pedem entrevista, geralmente com um ex-aluno da universidade ou um representante, né, do Admission Officer da faculdade. E para os alunos mirando em cursos artísticos, cinema, música, atuação, arquitetura, muitas universidades podem pedir um portfólio ou uma audição por vídeo. Tá? Então, importante contextualizar tudo que pode ser considerado, até para a gente conseguir, né, tendo esse contexto, entender o que que eu devo priorizar, né, se eu decidir me candidatar agora, tá em cima da hora aqui, e eu não vou ter tanto tempo. Então, como que eu me organizo dentro desse processo seletivo? Então, assim, tem alguns pontos do processo seletivo que demandam bastante tempo, né? E que se você ainda não se movimentou, não fez nada dele, provavelmente vai ser inviável começar a colocar tempo agora. Então a gente precisa ter claro um pouco alguns desses pontos, né? O primeiro deles, atividades extracurriculares. Então, assim, esse é um tipo de coisa que geralmente para você construir um perfil mais sólido de atividade extracurricular, ela demanda mais tempo, né? Você não vai conseguir fazer isso em algumas semanas, geralmente vai exigir meses ou até anos, né, de bastante dedicação. Então, se você ainda não tem nada feito, é super importante a gente procurar universidades que vão dar um peso maior na parte acadêmica e onde as extracurriculares aqui não vão ter um peso tão grande dentro desse processo seletivo. Outro ponto, SAT e ACT. Para quem ainda não fez essa prova e não está inscrito, tem mais, né, uma SAT agora essa semana e um ACT na próxima semana. Se você não está inscrito e não fez nenhuma delas, não vai dar mais tempo de fazer esse ano. E aí, principalmente quando a gente fala de faculdades nos Estados Unidos, vai ser importante, vai ser necessário mirar em faculdades test optional, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, ou então, né, em países que não exigem, faculdades que não exigem o SAT como um pré-requisito. Por último aqui, portfólio e audição, como eu falei agora há pouco, para muitas universidades, né, na área de arquitetura, moda, cinema, atuação, design, muita faculdade vai exigir um portfólio. Se você não tem nenhum tipo de material, já não tem uma experiência, né, nessa área e já tem materiais bem encaminhados aqui, vai ficar muito difícil em pouco tempo você começar a criar e montar todos esses materiais. Então, também um outro caminho aqui, né, procurar universidades onde os portfólios não são exigidos ou onde eles são opcionais. Em compensação, tem outras etapas aqui do processo seletivo que ou dá tempo ainda de desenvolver, ou simplesmente você consegue aproveitar o que você já fez. Eu acho que a primeira delas, que vale destacar, é o seu histórico escolar, né? Tem muita universidade que o principal critério de admissão podem ser as notas. Então, alunos que, né, têm notas muito boas aqui, ou simplesmente atingiram as notas que aquela universidade exige, já pode estar, né, numa posição interessante de ser aprovado. Segundo, que eu falei lá atrás, o Enem. Tem muita faculdade na Europa que o Enem é considerado como parte do processo. Todas as faculdades canadenses pedem também. Como eu me falei, para Portugal é um acesso direto para quem não tem cidadania europeia. E a grande parte dos nossos alunos aqui fizeram o Enem esse ano, ou fizeram no ano passado. Então, também procurar essas universidades onde o Enem pode pesar positivamente, né, vai ajudar. Os testes de proficiência, né? Diferente do SAT, do ACT, que tem, né, 7 datas por ano, que são bem específicas, que não vai ter mais, existem diversos tipos de testes de proficiência, com muitas datas disponíveis. Vou destacar um deles que cresceu muito nos últimos anos, o Duolingo, que você consegue fazer de casa, a nota sai rápido. Então, né, dependendo da faculdade que você for mirar, se aceita o Duolingo, a gente consegue ter uma agilidade muito maior. Se você já tem um bom nível de inglês, e hoje muitos dos alunos aqui que nos procuram eu percebo que eles já chegam né, um inglês preparado para estudar fora. Então é algo que ainda dá tempo da gente correr atrás. E as redações e cartas de recomendação. Uma orientação adequada, né, escolhendo também universidades que não têm tantas redações assim. Acho que esse, eu até coloquei aqui um asterisco, que esse é um ponto relevante. Né? Tem algumas faculdades que
tem muitas redações e que podem ser mais complexas, e se o prazo estiver mais em cima, vai ser difícil você conseguir, né, fazer bem feito. Mas tem algumas faculdades que pedem só um texto, que os prazos são mais flexíveis, que ainda daria tempo. E com relação às cartas de recomendação, normalmente você vai precisar de uma carta de, de diretor, college counselor, coordenador, e uma ou duas de professor. Então acho que é super importante aqui, para quem decidiu agora e ainda não foi atrás disso, né? Se não pediu aos professores, já terminando aqui, manda uma mensagem. Está chegando no fim do ano, né? Nenhum professor merece aqui ficar lá Natal, Ano Novo fazendo carta, então já pede isso o quanto antes. Mas são coisas que ainda daria tempo para a gente correr atrás. Tá? Então, assim, levando em consideração, né, esses pontos aí que eu mencionei, é muito importante que, para um processo seletivo em pouco tempo, alguns pontos têm que ser feitos de formas muito estratégicas e, principalmente deles, a seleção de faculdades. Acho que algumas das nossas recomendações para quem está mirando agora, né, quem está começando agora, primeiro, mirar em faculdade que tem prazo flexível, né? Hoje, quando a gente olha o processo de candidatura no exterior, você se candidata, você inicia as universidades, na grande maioria delas, em agosto, setembro do ano seguinte que você se forma do ensino médio no currículo brasileiro. Então, a gente se formando agora começa lá em agosto, setembro do ano que vem. Tem faculdade, pessoal, que os prazos já são em novembro, né? Os prazos antecipados, os prazos em dezembro, prazo em janeiro. Você está começando a olhar para tudo isso agora. Que nem eu tenho às vezes alunos que chegaram aqui para conversar comigo essa semana, querendo começar para mirar numa faculdade em janeiro. Putz, a chance disso dar certo com pouco tempo, ela é muito pequena. E pior ainda, pode acontecer de você colocar muito tempo numa faculdade que já está difícil porque o tempo é curto e deixar de priorizar aquelas que têm prazos mais flexíveis que talvez sejam, né, as mais viáveis nesse período. Então a gente vai muito atrás das universidades que têm os prazos mais flexíveis. Segundo, para quem pensa nas faculdades americanas e não fez o SAT, mirar nas universidades test optional ou test blind. Então, até para quem né, não entende muito bem o que é isso, como funciona, faz alguns anos que, na verdade, há muito tempo, muitas faculdades já eram test optional, mas desde a pandemia isso aumentou bastante. Então, são universidades onde você pode escolher ou não enviar o SAT. E aí, né, se você enfim, pesquisar, entender quais elas são, abre-se a possibilidade ainda de se candidatar. Tem universidades também que são test blind, significa que elas nem vão avaliar o teste, se você fez ou não, então essas aí tem menos peso ainda. Um ponto que a gente faz bastante aqui com os nossos alunos é avaliar nos últimos anos em quais delas, mesmo sendo test optional, alunos que, né, tiveram bons resultados, e em quais delas, test optional, alunos que não, que não enviaram o SAT, se eles não foram tão bem, não foram aprovados, a gente fala, ele é test optional, mas ainda o SAT tem um peso maior. Mas, importante que ainda existem sim essas opções. E vem aqui também um contexto interessante, que é a possibilidade de faculdades na Europa, né? Existem diversas universidades na Europa que têm prazos mais flexíveis, que você tem mais tempo para avaliar, considerar que o prazo não é agora, aqui, né, janeiro, fevereiro. Um exemplo bem interessante vou dar que é a região de Andalucia da Espanha, onde eles começam os applications somente em março, vão dar os resultados em abril. Depois eu vou dar mais alguns exemplos de faculdades, o porquê que também, né, é uma opção interessante. Ela não pede o vestibular, essa região não pede, né, o PCE, que é o vestibular da Espanha. Então, como esses, né, existem mais alguns exemplos na Europa onde ainda seria viável, sim, vocês se candidatarem. Eu trouxe alguns exemplos aqui de universidades. Ups, deixa eu voltar aqui. Então, algumas universidades que tem prazos mais flexíveis, Universidade de Calgary, Alberta, no Canadá, o Foundation, da Universidade de Manchester, no Reino Unido, o Instituto Marangoni, que tem, né, tanto no Reino Unido quanto na Itália, né, uma faculdade muito procurada para alunos aí pensando em cursos mais artísticos. Dois exemplos que eu mencionei, né, da Espanha, Universidade de Málaga, Universidade de Sevilha, região de Andalucia. Na Itália, Polimoda, Politécnico de Milano, Universidade de Twente, na Holanda, e a Nova de Lisboa, em Portugal. Então, aqui alguns exemplos de faculdades onde ainda seria, sim, possível e daria tempo, né, para se candidatar. Óbvio que a gente tem que ver, né, se vocês atingem aí os pré-requisitos, mas prazos, ainda assim, temos para elas. Mais alguns exemplos aqui também de faculdades americanas que são test optional. Ou seja, você poderia se candidatar, né, sem enviar a nota do SAT. Cal State,
Long Beach, Michigan State, University of Utah, San Diego State, Iowa State, St. Louis, Texas Tech, Washington University, Washington State University. Então, existem sim opções, né, que mesmo você não tendo feito o SAT, que são interessantes e que podem ser muito viáveis para vários estudantes. Tá? Agora, acho que um tema muito importante quando a gente está, né, considerando ser candidato fora, várias famílias, né, se preparando conosco, não basta ser aprovado numa faculdade fora, muitos precisam de algum tipo de bolsa. E aí tem muita gente que chega de última hora também me perguntando se, nesse momento, quais são as oportunidades, tem muita bolsa disponível. Então, esse é um ponto de atenção. Normalmente, pessoal, quanto mais próximo você está das candidaturas, as oportunidades de bolsas vão ficando mais limitadas. Principalmente para quem precisa de bolsa muito alta, bolsa integral, né? Nesse momento a gente acaba tendo mais dificuldade. O que que acontece? Geralmente essas bolsas mais seletivas, mais altas, tem mais alunos que aplicam, então as faculdades precisam de mais tempo para avaliar, consequentemente eles colocam esses prazos mais cedo. Tem muita faculdade que tem prazos que eles chamam de first come, first served. Então, eu teria, né, eu olharia com mais cautela para quem começou a olhar isso agora, ainda não está com tudo pronto, tá começando a avaliar e precisa de bolsa muito alta. Temos algumas saídas aqui. Primeiro, né, procurar universidades de bom custo-benefício. Acho que até um dos pontos que a gente orienta os alunos que chegam agora de última hora é entender, bom, até onde você pode investir. Vamos encontrar se tem universidades que mesmo que, né, você não consiga uma bolsa tão alta, ainda poderiam ficar dentro do planejado para vocês. E aqui, mais uma vez, a Europa pode ser um ponto interessante. Existem universidades lá que quando a gente compara com os Estados Unidos, Canadá, partem de valores mais baixos. Tem, né, muitos alunos têm a cidadania europeia, tem faculdades que vão ter um benefício ainda melhor para quem tem cidadania europeia, e tem algumas que não fazem distinção, que o valor é o mesmo. E aqui eu trouxe mais alguns exemplos para vocês. Tem algumas faculdades que eu listei aqui, né? Então, a Nova de Lisboa, aqui é o valor de aulas das faculdades, né? Então, ela custa 6 mil euros por ano para quem não tem cidadania europeia, 700 euros por ano para quem tem. Os exemplos das faculdades da região de Andalucia, né, na Espanha, a Universidade de Sevilha, de Málaga, elas custam 800 euros no ano, você tendo ou não cidadania europeia. Aqui também tem o ranking, né, das universidades, né, de Twente, essa faculdade na França de Business. Então, assim, existem sim opções que podem ser atrativas tanto do nível acadêmico quanto na questão financeira e que ainda daria tempo, né, para muitos alunos se candidatarem. E aí, pessoal, eu queria trazer um contexto aqui para vocês de como que a gente avalia, né, e trabalha com alunos que chegam nessa última hora mesmo, estão querendo, né, aplicar nesse ano. Então, a ideia é explicar mais especificamente mesmo do nosso trabalho focado para quem chegou agora e quer aplicar nesse ano. Então, o primeiro ponto que a gente faz é uma reunião de avaliação. Então, a gente precisa entender que você está almejando, quais são os seus objetivos, o que você tem em mente em relação à faculdade, entender mais sobre o seu perfil, o que você já fez, né? Tem alguns casos que rapidamente, nessa primeira conversa, né, geralmente é comigo ou com alguns outros nossos consultores, já dá para a gente identificar que putz, o que você está almejando agora é inviável, né? E sim, fácil de saber que vai ser difícil, nem recomendaria você se candidatar agora. Tem outros casos que é um pouco mais complexo, que não dá para a gente ter certeza, e aí a gente consulta a nossa equipe acadêmica. é, E aí acho que tem um ponto legal, como a gente tem, né, muitos alunos aplicando esse ano, a gente sabe o que eles já têm em termos de notas, de extracurriculares, de tudo. Se eu olho para alguém e passo para nossa equipe, eles percebem que está muito longe, eles conseguem falar, olha, o tempo que a gente tem agora vai ser inviável para esse aluno aplicar para essas faculdades. Então, a ideia depois dessa reunião, a gente já tem um feedback para a família, se bom, ainda seria interessante, vale a pena se candidatar esse ano, ou se vale se candidatar para o ano seguinte, né? Geralmente, quando a gente recomenda o ano seguinte, é porque, ou, como eu falei, os objetivos que a família tem estão muito longe do que ainda é possível esse ano, ou em alguns casos também que a gente percebe que, olha, se você, né, se preparar usar esse próximo ano para se preparar, eu vejo aqui que você pode ter resultados muito mais interessantes por conta disso ou por conta daquilo. E tem alguns casos que a gente consegue avaliar e falar, olha, o que você vai ter esse ano não vai mudar drasticamente do que você teria ano que vem, pelo que você tem em mente aqui. Então, acho que vale a pena, né? Vamos seguir agora, ainda dá tempo da gente aproveitar.
O trabalho nesse ano, ele é muito mais direcionado, né, em pouco tempo e de forma bem objetiva. Então, primeiro ponto, é a gente traçar um planejamento de quais são as prioridades do aluno, o que que ele tem que fazer. Inscrição no teste de proficiência, geralmente esse é o primeiro ponto. Uma seleção de faculdades, trabalhar nas gerações, no application, e é meio que acontece tudo junto, né? Então, você não vai ter... Você vai estar trabalhando com toda a equipe ao mesmo tempo. E eu acho que o principal ponto... E vou mostrar esse slide, esse é o que a gente mostra para os alunos quando eles decidem formalizar, iniciar o projeto. Eu acho que é super válido para vocês que estão fazendo sozinhos, estão, enfim, avaliando os candidatos esse ano. Tem que ter uma expectativa de que vai ser diferente que alguém que começou com mais tempo. A gente vai ter 2 meses para fazer seleção de faculdades, redação, application. Então, é um ritmo de trabalho rápido e a gente tem que ter isso em mente. Ah, Nessa fase aqui também, a gente foca em definir a lista muito rápido. Então, a ideia é que em 3, 4 semanas, no máximo, o aluno tem que estar com essa lista pronta. A gente vai fazer no máximo 2 rodadas de avaliação. É, não pode enrolar muito para definir essa lista, ela tem que estar pronta idealmente até o fim do ano. Quando a gente inicia o projeto com um aluno em cima, assim, em cima da hora, a gente já tem o número máximo de faculdades definida. Então, nossa equipe já faz uma avaliação para ver o que que vai ser viável em termos de tempo. Alunos que começam antes, você tem alunos que aplicam para 8, 10, 12, 16, 20 faculdades, dependendo dos objetivos. Agora isso vai ser muito inviável. Então, o normal é aplicar para 4, 6 no máximo, às vezes até menos, dependendo do que o aluno quer. Tá? E aí é muito importante, muito, 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 muito importante ser metódico, seguir os prazos. O aluno tem que ter muita dedicação nesse momento e a família acaba tendo que se envolver bastante, né? Falar com o colégio, pedir documentação. Então, eu diria que é um ritmo de trabalho rápido, tem que estar todo mundo muito empenhado para que possa, né, ser viável, que possa acontecer. E aqui, os passos também que a gente já pede para os alunos, uma vez que eles decidem, né, começar o projeto conosco. Então, se você está fazendo isso, está começando agora, ainda não, né, não começou a se movimentar, esses são os passos que eu recomendo. Falar o seu coordenador, o seu college counselor, que você vai se candidatar para as faculdades fora. Tem, né, alunos que já estão em escolas que isso já é mais comum, que já estão mais acostumados. Tem alunos, talvez você pode falar que o seu college counselor esse é o primeiro, não são muitos alunos que já se candidataram para faculdades no exterior. Então, super importante, fale com eles, pede os históricos escolares dos últimos 4 anos. Tá? Então, você vai precisar dos históricos do ensino fundamental também, tem a nota do nono ano. Conversa com os coordenadores que vão escrever a carta de recomendação, né? A gente tem um guia que a gente manda para os professores. Como eu falei lá atrás, geralmente é uma carta do coordenador do College Counselor ou uma ou duas de professores. E já fazer a inscrição no teste de proficiência. A gente viu um passo a passo. Acho que um outro ponto relevante, que eu acabei não falando, com todas as famílias também que a gente inicia, é super importante a família ter bem claro a questão de investimento planejado. Até onde dá para a gente chegar. Já tem que ter isso em mente, porque isso vai nortear, né, toda a nossa pesquisa e busca aqui, tá? E aí eu vou abrir para as perguntas aqui de vocês, mas antes eu queria, né, o que que eu recomendo para quem quer, enfim, tá avaliando e quer ter essa ideia das suas chances, é fazer uma avaliação de perfil aqui, né, conosco. Vocês vão responder algumas perguntas, notas, áreas de interesse, mas super importante. Quando você for fazer essa avaliação, depois eu vou colocar ela aqui no chat, coloca nessa parte de informações adicionais que você tem interesse em se candidatar em 2025, porque aí quando chegar aqui para a gente já sabe que o seu objetivo é fazer essa avaliação, né, avaliação mesmo de perfil de curto prazo, se ainda vale a pena se candidatar esse ano, quais seriam as chances. E quanto mais detalhado você for aqui, na reunião, mais objetivo a gente consegue ser de, olha, dá, é possível, ou realmente eu acho que é melhor para o ano que vem. Tá? E aí, o próximo passo é a conversa aqui conosco, tá? Onde aí a gente vai mais no detalhe. Vou colocar aqui a avaliação e eu queria, né, pessoal, me colocar à disposição para responder perguntas, dúvidas, né, que vocês tenham sobre, pode ser sobre a candidatura esse ano, ou né, nem sei se todos que estão aqui também pensam, né, se candidatar esse ano ou não, podem ser sobre outros temas também, tá? Chegou uma pergunta aqui no Q&A, interessante. É, eu posso fazer o SAT de março e ainda assim aplicar para as faculdades americanas? Olha, vão ser.
poucas universidades onde o SAT talvez vai ter muito peso e que fazer o de março, né, os prazos ainda vão estar abertos e você vai conseguir usar esse SAT. Então, acho que seria uma questão bem pontual, de talvez uma ou outra faculdade que poderia utilizar, mas é bem raro, sabe? Geralmente, as faculdades que vão ter os prazos, né, para abril, maio, costuma que o SAT não vai ter um peso tão grande. Então, talvez tenha uma outra que você possa, mas eu diria que, né, grandes chances de acabar, né, não ajudando tanto para a maior parte das faculdades. A outra pergunta aqui no Q&A. Preciso de uma bolsa integral. Você acha que ainda vale eu aplicar esse ano? Olha, como eu falei lá atrás, né, essa parte de para quem precisa de bolsas mais altas, geralmente se torna mais complexo, né, você aplicar com tão curto prazo. Eu precisaria muito entender o que que você já tem, né, o que que você está mirando, ah, se o seu perfil já está muito pronto para você aplicar, mas muito provavelmente recomendaria avaliar com mais calma e aplicar para o ano que vem, se já não está com basicamente tudo pronto, né, onde é só dar um check aqui. Realmente, para quem precisa de bolsas, né, muitos dos nossos alunos até já aplicaram, né, nesses, nesses prazos antecipados das faculdades. Uma pergunta anônima aqui, para quem vai aplicar para o final de 2025, ainda tem tempo de gastar o ano de 2000, do terceiro ano do ensino médio atividade as atividades extracurriculares? Sim, sim, você ainda pode utilizar o terceiro ano do ensino médio para aprimorar extracurriculares. É, o terceiro ano, geralmente, para quem vai aplicar, ele é mais atribuído em diversos pontos, então é importante a gente entender e ajudar você a equilibrar os pratos, sabe? De principalmente usar o primeiro semestre, né, porque o segundo semestre tem as redações, tem outras coisas acontecendo, né? Não sei se você já fez o SAT, já fez as provas, mas se não fez também, recomendaria você aproveitar agora o fim de ano para estudar para o SAT, para tentar fazer a prova de março. Então, quanto antes você tirar ela do caminho, também, né, mais fácil vai ser para você colocar o, o, o tempo nas extracurriculares. E que é interessante você tentar, né, priorizar isso muito no primeiro semestre, porque no segundo semestre, você vai começar a escrever as redações, fazer os applications, e aí, se você for deixar para desenvolvê-las para o final, vai ser difícil você, né, conseguir explorar elas nas suas candidaturas. Então, coloca tempo nelas no primeiro semestre. E aí, um ponto que a gente ajuda os nossos alunos também, ainda nessa pergunta, é entendendo bem o seu perfil e as faculdades que você vai mirar, o quanto que as extracurriculares vão ser muito importantes ou médio importantes. Por que que eu digo isso? Dependendo do perfil de faculdade, em algumas delas, as extras são um grande critério de desempate e investir tempo nelas vai fazer total diferença. Tem algumas outras que não vão ser tão importantes, não que não vão ser tão importantes, vão ter menos importância, e aí talvez investir para uma melhor nota de SAT pode ter um peso maior investir nas notas do ensino médio. Então é importante entender onde você está para ver no que vale a pena você colocar mais tempo ao longo aí desse terceiro ano. Felipe me fez uma pergunta sobre a Austrália, como funcionaria o processo em tão curto prazo. Felipe, a gente atuou um tempo com as universidades australianas, a gente não atua mais no momento. Estou tentando me lembrar aqui, se eu não me engano, as faculdades na Austrália, elas têm os dois intakes, tanto o intake, né, o ingresso, que nem o nosso aqui no Brasil, e eu acho que eles tinham lá no meio do ano também. Eu acho que vai muito das mesmas coisas que eu falei, né, das universidades lá, procurar, se possível, primeiro, eu olharia faculdades que têm prazos mais flexíveis, tá? Então, se você está começando a avaliar isso agora, ainda não tem as faculdades listadas, pesquisa se existe essa opção de entrar, né, tanto em janeiro quanto em agosto. E se houver, eu particularmente acho que, né, não entraria agora no de janeiro, porque fica muito corrido, a gente está, né, em cima da hora. E mirar em faculdades onde você consegue utilizar a maior parte das coisas que você já fez aqui. Né? Como eu falei, você com certeza vai precisar de um teste de proficiência, mas como a gente não trabalha mais com a Austrália, eu não consigo te dar o passo a passo aqui. Bom, caso a gente não tenha mais nenhuma dúvida, pessoal, espera mais um pouquinho aqui. Chegou mais uma.
Pergunta anônima sobre bolsas esportivas, se a gente auxilia também com as bolsas esportivas. A gente trabalhou por vários anos, inclusive eu joguei tênis na faculdade, então a gente conhece sobre o assunto, mas a gente não trabalha mais. Porém, eu posso te indicar algumas empresas que atuam na área. Me fala qual que é o esporte que você tem interesse. Que existem várias empresas hoje no Brasil especializadas, muitos até que trabalharam conosco. Basquete, esse é mais complexo, hein? É, eu vou te passar aqui, a empresa talvez consiga fazer uma avaliação aqui do seu nível de basquete em relação ao exterior. College Sports Authority. O basquete é mais complexo pelo nível de basquete, né, nos Estados Unidos, que é onde eu sei que tem bolsa, ser muito alta e mais difícil aqui para os nossos atletas competirem, né, no mesmo nível. Ah, a Ana Cecília agradecendo. Eu que agradeço, Ana. Sempre bom ver você aqui, que está sempre presente aqui nos nossos eventos. Muito obrigado por nos acompanhar sempre. O Luiz perguntou sobre a cidadania italiana. Quem tem cidadania italiana pode estudar com bolsa integral em outros países da Europa? Tem as mesmas vantagens que na Itália? Luiz, você tem sim os mesmos benefícios que você teria numa faculdade italiana em outros países da Europa. O que acontece é que normalmente nas faculdades públicas eles vão ter dois valores, um valor para quem é de fora da Europa e um valor para quem é de dentro da Europa. Em muitas universidades não é que você tem uma bolsa integral, você ainda paga, mas você paga valores muito baixos, né? Então tem faculdade que custa para quem não é cidadão, 10, 12, 15 mil euros por ano. Para quem é, 3, 2, 800 euros no ano, dependendo do país. Então você paga uma taxa baixa, e você tem os benefícios, né, em todos os países da comunidade, além das possibilidades depois de ficar, trabalhar. Então esse é um ponto legal que, enfim, né, você pode olhar para outros países, não necessariamente só a Itália. Marcelo perguntou sobre bolsas esportivas para vôlei feminino. Marcelo, também recomendaria você entrar em contato com o College Sports Authority. O Gustavo, ele é o sócio, dono da empresa, foi sócio aqui daqui para fora, cuidava do nosso programa esportivo na época, conhece bastante do assunto. Pro vôlei feminino, eu sei que existem boas possibilidades, para um atleta de altíssimo rendimento, né, existem boas possibilidades de bolsa sim. É um esporte que, pelo menos quando a gente trabalhava, nós brasileiros conseguimos boas oportunidades. E eu recomendo você entrar em contato com a College Sports Authority para eles avaliarem, né, as suas possibilidades, o nível esportivo, né, acredito aqui da sua filha. Vejo vocês nos próximos eventos, né? A gente já tem mais alguns esse ano, acho que tem mais dois a semana que vem, um sobre extracurriculares, que é o que vou fazer. Sempre um prazer estar com vocês, pessoal. Uma ótima noite e um bom resto de semana aqui para todos. Bom, um abraço. Até a próxima.